E vamos fazer hoje um Fale com o Coca. Se você tem alguma dúvida, pergunta ou questão, não vai ficar aí sofrendo, agoniado sozinho. Manda para falecomcoca@cocatec.com.br, que se eu souber, é claro que eu te ajudo. E se eu tô aqui te ajudando, compartilhando, você também pode me ajudar. Qualquer dica legal que você tenha sacada, manda também, não vai guardar só pra você, manda também pro falecomcoca@cocatec.com.br, que vira a pauta aqui no programa. E pra já começar com o pé na porta, muitos cocas mandando essa pergunta. Coca, por que o sistema tá tão grande? Agora quando você vai aí, mata essa curiosidade. Se você for em ajustes, entrar em geral, aí procura por armazenamento do iPhone, e ele vai dar até algumas dicas. Você pode agora desinstalar aplicativos, você pode revisar anexos grandes, e vai ter aquela rodinha dizendo o que ele tá pensando, porque ele tá calculando o espaço de cada um dos aplicativos. Aí você vai até saber o vilão, quem tá ocupando mais espaço no seu dispositivo, e lá embaixo, a última opção é sistema. Você vai ver o tanto que o sistema tá ocupando de espaço. Eu diria que o normal é que o iOS ocupe 2 GB. O sistema operacional vai ter mais ou menos isso, vai ter uns 2 GB. E é bem pouco provável que o seu sistema esteja ocupando esses 2 GB. Que diachos, então, é esse tantão de espaço? Só como referência, o meu sistema tá ocupando 20 GB. Aí, eu vou dizer o seguinte, rola um pouquinho pra cima e vai no Fotos. Ele tende a ser um vilãozinho, ele tende a ocupar algum espaço. Aqui no meu aparelho ele tá ocupando 1 GB. Só que entra nesse Fotos e você vai ver que ele ocupa de documentos e dados 1 GB, no meu caso aqui, e embaixo você vai ver o espaço ocupado pela fototeca, que no meu caso aqui são quase 7 GB. Pô, Coca, agora deu nó. Como é que pode? Peraí, tá dizendo que o Fotos ocupa 1 GB, mas só de fototeca tem 7 GB. Pois é, porque isso vai entrar na conta do sistema. Eu uso a fototeca na nuvem, ele dá aquela otimizada no espaço. No Mac, se eu não me engano, a minha fototeca tá com uns 20 GB, também com a otimização ligada. Então você já entendeu que os 2 GB que eu dei ali de chute pro iOS, você tem mais a fototeca, e se a fototeca tá ali, você também tem o iCloud Drive. Quem tem Mac, vai na pasta ali no Finder, o iCloud Drive fica na barrinha lateral, pede para ver mais informações, clica com o botão direito, no menu de contexto, e pede mais informações, e você vai ver o espaço do seu iCloud Drive. No meu caso, tá com 11 GB. Aí você faz as contas, 11 GB de iCloud Drive, mais 7 de fototeca, 18, mais os 2 aí de chute, aí agora você sabe onde é que vem meu chute do iOS, mais 2 de iOS deu 20, exatamente o que o meu sistema ocupa. Então não se preocupe com, o meu sistema tá grande. Claro que tem algumas pegadinhas, por exemplo, se você tiver alguma atualização pendente, se você for lá no geral, dentro dos ajustes, a atualização de software, se tiver uma atualização pendente, ali, 2 GB, aquilo entra também, aquilo contabiliza como sistema. Mas via de regra, esse sistema não tem nada com que você se preocupar, é o espaço ocupado pelas pastas do sistema, que contam iOS como um todo, o sistema operacional, mais iCloud Drive, fototeca e afins. Falando de fotos, Coca, eu atualizei agora pro iOS 11 e tá dizendo aqui que eu não tenho nenhuma foto. Nem no Mac, nem no iPhone, todos os álbuns aparecem zerados. Então vamos lá, vamos por parte. Primeiro tem um ponto curioso que você atualizou, você fez alguma coisa. Segunda coisa, não se desespera ainda. Dá uma olhadinha, vai na nuvem, vê o que tem na nuvem. Se você for em acloud.com, tem a sua fototeca lá. Acredito que as suas fotos estejam na nuvem. Vê se elas estão na nuvem. Se tiver na nuvem, menos, pode ficar um pouquinho mais aliviado. Deve ser só um tempo de sincronização, daqui a 2, 3 dias, como tem muita foto, tá lá fazendo as contas, high efficiency, então é só uma questão de sincronização. Mas ainda assim, eu recomendo que você entre em contato com a Apple e conte essa história, cadê as minhas fotos? Pra eles, envolve a Apple, porque se sumir foto, você vai fazer o quê? Sinto muito, tchau, adeus. Você já envolve a Apple, a foto tá aqui, não, fica tranquilo, deu problema aqui, vou ver se eu consigo resgatar. Esses problemas de nuvem, envolvendo dados, envolve a empresa responsável o mais rápido possível. Mas estando na nuvem, palpito que seja só uma questão de tempo de sincronização. Coca, eu sempre achei que a falta do modo retrato no iPhone pequenininho, de 4.7 polegadas, era estratégia da Apple. Agora com o Pixel 2, isso tá mais do que claro, é uma estratégia para criar interesse. Vamos lá, tem várias maneiras de você fazer modo retrato. Tem algumas simulações que acontecem, inteligência artificial, que fazem um retrato. E é assim. Na verdade, até o do iPhone e o do Pixel 2, ele é assim, Ele não tem uma qualidade, tem muita conta por detrás e conta acaba gerando ruído. Não é um modo retrato profissional
profissional, feito por lentes, onde realmente está pegando o campo de profundidade, não vai ter aquele problema do cabelo, né, ficar fiapinho de cabelo, né, ficar borrado, problemas de recorte que acontecem nesses modos de retrato. A solução que a Apple fez para dar a profundidade 3D é usar duas câmeras. Você precisa de 2 pontos de referência. A profundidade, ela é dada por esses 2 pontos. Tanto é que se você fechar, eu gosto de fazer esse teste que todo mundo se surpreende. Na sua mesa de trabalho, se você estiver escutando na sua mesa de trabalho, fecha, tapa o olho esquerdo agora e rapidamente tenta pegar a caneta que está em cima da mesa. Você vai ver que você não tem precisão. Você vai pegar um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. Se você tiver com os 2 olhos abertos, você consegue pegar de primeira a caneta. Mas se você fechar um dos olhos, você vai errar o alvo. Depois você se acostuma, você se ambienta com essa visão 2D. Então você precisa de 2 pontos de referência. Tem as 2 câmeras, então dá para fazer o modo retrato. O que acontece com o Pixel 2, eles usam uma tecnologia que é o Dual Pixel. O que é esse Dual Pixel? Para você ajustar o foco de uma imagem, o que você faz? Você espalha alguns pixels especiais no sensor que eles vão se preocupar de dar foco. E o que esses pixels, esses pontos especiais fazem? Eles têm 2 lentes. Por que 2 lentes? Porque para focar, eles precisam regular a distância. Então, eles pegam essas 2 imagens em separado e sobrepõem uma à outra. E quando elas estiverem mais sobrepostas, quando elas estiverem mais iguais, aquele dali é o foco. E a tecnologia Dual Pixel faz com que todos os pixels passem a ser esses pixels especiais de foco. Cada pixel do Dual Pixel, na verdade, eles são 2 pixels. Cada um desses pixels, cada um desses pontos, eles têm 2 lentes. Você acaba, ao invés de ter, sei lá, alguns poucos pixels capazes de fazerem foco, todos os pixels têm sensor de foco. Então, na prática, você tem 2 câmeras. Você não tem 2 câmeras em separado, né? 2 lentes, cada uma delas com seu conjunto de pixels. Você faz o contrário. Você pega toda a matriz de pixels e coloca 2 lentes em cada um desses pixels. E aí você tem o necessário para fazer o modo retrato. Então, daria para um iPhone pequenininho com uma única câmera fazer o modo retrato? Sim, se tivesse a tecnologia Dual Pixel. Desde, se eu não me engano, o S7 já tinha Dual Pixel, essa tecnologia, né, de sensor de câmera desde o ano passado. A sacada do Google no Pixel foi exatamente usar essas 2 imagens, fazer as contas, os modelos matemáticos para gerar esse modo retrato. Coca, no meu backup aqui do iPhone, eu desmarquei as fotos e o backup ficou pequenininho. Tô até pensando em parar de assinar os 50 GB porque o meu backup agora tá com 3 GB. Backup são só os dados do seu aparelho, dado mesmo. Aí não entra os aplicativos que estão baixados, só a lista de aplicativos, sabe-se o que você tem instalado, mas isso é pego da loja. Então o que ocupa espaço são os e-mails, mas os e-mails até, caso você esteja usando a IMAP, tá na nuvem, então você nem precisaria fazer o backup. Você pode otimizar, tirar do backup as coisas que já estão na nuvem, então sim, o backup fica pequenininho. E no Mac, Coca, eu tenho aqui um Time Machine e ele tem 2 usuários, o meu Mac. Eu preciso fazer um backup dos 2 ou um só basta? Time Machine, ele faz backup do volume inteiro, da partição inteira, do drive inteiro, exceto se você selecionar algumas pastas para não fazer o backup. Então, um só vale para os 2 usuários, exceto se você tiver desmarcado, né, os dados desse segundo usuário. Qual que eu queria escutar música offline, mas eu não tenho o Apple Music, eu optei pelo Spotify, daí me lasquei. Não, no Spotify tem como você baixar as músicas. Algumas playlists eu não consigo precisar para você quais playlists são, mas algumas playlists, logo abaixo do tocar, um botão verde, tem baixar músicas. Você pode também baixar músicas individualmente, você pega qualquer música, ali nos 3 pontinhos, você tem um salvar. E se eu não me engano, isso não vai baixar, isso só vai salvar. Aí você vai em sua biblioteca, aí tem ali músicas, aí você vai ver as músicas que você salvou e você pode baixar. Tem até um flagzinho para você baixar todas. É melhor você criar uma playlist e baixar aquela playlist. Eu gosto de me oriento mais assim. Mas por que eu disse que tem algumas playlists que você não consegue baixar? Se você for na rádio do artista, você também não consegue baixar. Tem aquelas playlists mais espertas, Daily Mix, que você também não consegue baixar. Mas playlist de amigo, alguma outra pessoa que fez, você consegue baixar. E ainda sobre músicas, Coca, eu tenho aqui alguns CDs que eu comprei no iTunes, mas agora quando eu tento baixar, só aparece que eu já baixei e mais nada. Como é que eu baixo? Aliás, a nível de curiosidade, você tem os álbuns, você tem os singles e os EPs. Mais ou menos é assim. Se um álbum tem até 3 faixas e o total das músicas não ultrapassa 30 minutos e cada uma delas não tem mais do que 10 minutos, isso aí é classificado como um single. Então você tem single de 3 músicas. E quando você tem essas 3 músicas somando mais do que 30 minutos, ou então uma delas tem mais do que 10 minutos, entra como EP. Se tiver de 4 a 6 e menos de 30 minutos, também entra como EP. O demais é considerado como álbum. Via de regra, a gente considera single como sendo, né, uma música só, e isso não é exatamente uma verdade. Agora, é meio zoado, garante que você baixou mesmo. Faz o seguinte, vai lá no iTunes, entra na parte de músicas, vai na parte ali na direita, vai ter comprado.
comprados. Entra ali no comprados, aí você vai ver tudo aquilo que você comprou e vai ter a opção de não tá na minha biblioteca. Aí você vai ver se realmente baixou ou não baixou. Se tiver realmente baixado, aí você vai naquela abinha de bibliotecas, dá uma navegada ali naquele adicionados recentemente, artistas, álbuns, para ver se aparece ali. E vou lembrar aqui que o comprados no iOS, na App Store, fica dentro da sua fotinho de profile, de avatar, de perfil, no canto superior à direita. Você toca ali e você vai ver compras. E onde é que é melhor ter conta? Nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Você, sendo brasileiro, é obrigatório que você tenha uma conta aqui no Brasil. É mais fácil para você comprar aplicativos, porque é só você colocar o seu cartão de crédito via de regra. Nos Estados Unidos, como é que você vai comprar aplicativo? Você tem que ter gift card, e aí como é que compra gift card? Tem um ágil, galera que vende online. Então, melhor ter uma conta brasileira. Com macOS para ARM, vai ficar mais simples, mais comum fazer Hackintosh daqui para frente. O problema do Hackintosh não é exatamente o processador. O problema do Hackintosh é que você tem que ter os drivers, né? Falando numa linguagem micreira. Você tem que ter os drivers pro hardware que você tá usando. Então, nesse momento, eu não diria que vai ter uma facilidade maior. Vai ser até difícil de você talvez conseguir um hardware ARM, já que você vai conseguir esse hardware ARM. Porque vai ser um hardware ARM, mas vai ser... deixa de ser algo by Intel padrão de mercado e passa a ser algo proprietário da Apple. Então, talvez até piore. O que talvez possa acontecer é da gente ter macOS rodando em algum hardware ARM. Não tem aqueles Windows que rodam em ARM? Aquele tipo de hardware, ter de repente macOS rodando. Qual que eu queria dica de site de ícone? Flaticon.com, né? iconeflat.com. Com o Tweetbot dá pra ver as postagens em ordem cronológica, diferente do que acontece no Twitter, que mostra o que ele acha que é relevante. Sim, uma das grandes vantagens do Tweetbot, ele mostra em ordem cronológica. Quando eu volto um backup de um Mac velho, eu tô voltando também todos os vícios desse Mac velho. Sim, né? Isso aqui é backup, né? Um backup é uma cópia fidedigna. Então, copia todos os dados, todas as fotos, todas as virtudes e também os vícios. Tem algum aplicativo para Mac que permita que eu terminei tal tarefa, agora Mac, você pode dormir. Tem aqui o Caffeine, mas ele só coloca um X tempo para ele, mas eu não consigo dizer, personalizar. Quando acabar tal tarefa, aí Mac, você dorme. Tem o Anfetamine, que eu já recomendei aqui, coisa de uns 2 anos atrás, é o novo Caffeine, substitui o Caffeine, e nele você consegue criar algumas regras, e uma das regras é dizer, enquanto esse aplicativo aqui estiver rodando, você, Mac, vai ficar acordado. Aí você configura dessa maneira, e aí quando aquele aplicativo terminar de fazer tarefas, geralmente aplicativos de upload, né, de transferência, tarefas relativamente longas e demoradas, eles têm uma opção de, quando terminar a transferência, desligar o aplicativo. Aí ele mata, o aplicativo se fecha, aí o Anfetamine, peraí, fechou o aplicativo, então agora, Mac, pode dormir. Alfred ou Spotlight, eu tô aqui com uma versão de 2012 do Alfred, tá meio desatualizado. O Alfred, ele, na Mac App Store, ele sim tá desatualizado, você tem que baixar a versão de fora. A versão de fora da loja continua sendo atualizada. Eu uso os dois, eu tenho tanto o Spotlight quanto o Alfred. O que eu mais uso é o Alfred, ver o que mais combina com você. O Spotlight, sim, ele tem evoluído e também te atende. O problema do Spotlight é que você não tem personalização. Atalhos de teclados, workflows de automação. Uso muito o Alfred, mas vê o que funciona com você. Você tem alguma dica para economizar dados durante uma viagem? Usa o iPhone como hotspot e consome dado muito rápido. Eu vou deixar aqui nas notas um link para um episódio que eu fiz mais ou menos no meio do ano falando exatamente disso, como você trabalha em cafeterias. E qual que eu quero? Vídeo do YouTube, só o MP3 aqui no meu iPhone. Eu vou deixar um link aqui nas notas onde eu mostro exatamente como fazer isso usando o workflow. Podcast para Mac, qual o melhor? Você tem o Downcast e tem uma versão também do Pocket Cast. Tem versões web, tem o Pocket Cast também tem versão web, o Overcast tem uma versãozinha web, mas aplicativo mesmo, você tem o Downcast e tem o Pocket Cast que tá em beta. Mas aqui vale aquela regra. O que você usa no mobile? Seria bacana ter uma integração, ter algum tipo de sincronismo, mesmo que seja usar a versão web. Eu vou deixar o link da versão beta para Mac do Pocket Cast aqui nas notas do episódio. Agora, qual o melhor player de podcast no final das contas? Eu diria o seguinte, se você tem o Nativo, que é o Nativo, né? Acho que você tem que conhecer o Nativo. Tem o Castro, que ele tem uma abordagem legal, que é meio de lista de tarefas, meio de e-mail, meio de inbox. Interessante de olhar para ver se você funciona assim. E todos os outros, Overcast, Downcast, Pocket Cast, eles vão ser mais ou menos a mesma coisa. Não tem muita diferença. O Overcast, ele é mais simplista. O Downcast, ele tem configuração para tudo, ele é extremamente personalizado. Você pode criar preferências de ordenação para cada um dos podcasts. Já o Pocket Cast, ele não é minimalista, mas tampouco tem todas essas configurações que tem o Downcast. Fica mais ou menos no meio. Se você tiver múltiplos dispositivos, também vale a pena você escolher um player que tenha sincronia. Para ouvir um episódio aqui nesse dispositivo, quando você acessar o outro, você vai ver que aquele episódio foi ouvido. Eu tinha um Moto 360 quando tinha Android, agora passei para usar iPhone e eu tô em dúvida. Troco meu Moto 360 pelo Apple Watch?
pacote, ele ficou muito capado, não tem tantas coisas como tinha antes. Sim, troca. É o mesmo esquema do browser. Vai pela integração. Se de alguma maneira você hoje está usando o iPhone, você deve estar mais confortável com o iPhone. Esse mesmo conforto que você... Tô dizendo isso porque você está no iPhone, senão você voltava para o Android. Esse mesmo conforto que você está sentindo no iPhone, você tende a sentir também no iPhone, com aplicativos sincronizados, rodando suave, redondinho. E assim, com vocês falando com Coca e eu falando com vocês, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã de manhã. Abraços, tchau, tchau. Coca Tech.